Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você e com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e quero compartilhar uma palavra de Deus diretamente dos céus para o seu coração. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 12, que vai falar sofrendo por ser cristãos. Muitas vezes a gente se pergunta por que depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, tanto sofremos. E essas explicações, elas vêm de acordo com a própria palavra de Deus. Jesus, quando inicia o seu ministério, que ele está pregando aos seus discípulos, ele ensina muito sobre isso. Jesus chega ao ponto de dizer a ele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Outro texto em João ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então isso já era comum para os discípulos, eles terem pensamentos que pudessem afastar dessa vontade de Deus. Jesus Cristo deu alguns padrões para que eles pudessem viver. Quando começa a explicar no Sermão do Monte, ele começa a falar: bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pacificadores e mais assim por diante outras questões. O profeta João Batista, quando ele começa a pregar o arrependimento, que ele diz: arrependam-se, porque aquele que não se arrepender será cortado e lançado fora, ele diz: o machado já está posto à raiz, aquele que não produzir frutos dignos de arrependimento será cortado e lançado fora. E ele diz: aquele que vem após mim, eu não sou digno sequer de abaixar e amarrar as sandálias do sapato dele. No entanto, João Batista, ele continua falando que esse que viria após ele, que ele não era digno sequer de amarrar a sandália dos sapatos, batizaria não mais com água, como João Batista estava fazendo, mas que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quando começa o livro de Atos, que vem o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e de todos que estavam reunidos no cenáculo, foram vistas ali línguas que foram repartidas perante eles como que de fogo. E eles começaram a falar novas línguas. Mas nós não encontramos ali nada falando sobre esse fogo. E esse texto de 1 Pedro, que fala sobre o sofrer por Cristo, traz uma luz sobre isso. Note, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousam sobre vocês. Se alguns de vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, como será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Vê que nesse texto de Pedro, ele já começa a falar que não se surpreendam com o fogo que surge para provar, o fogo das provações. Vê que o apóstolo Pedro é o mesmo homem que quando Jesus Cristo falou que ia ser morto, que teria que ser crucificado, ele vai tentar convencer Jesus de não passar por esse sofrimento. E Jesus, naquela ocasião, o repreende e fala: para trás de mim, Satanás, porque você não discerne das coisas do reino. Esse mesmo Jesus, que quando estava no Getsemane para ser crucificado, e Pedro se levanta para tentar afastar aqueles que tentavam prender Jesus, ele saca da sua espada e corta a orelha de um jovem. E Jesus pega aquela orelha, cola de volta no lugar
e fala para Pedro: Pedro, não sabe que quem com ferro fere, com ferro também será ferido? Vê que Pedro, que está falando aqui sobre sofrer provações e sofrer perseguições por ser cristão, por ser evangelho, não era simplesmente algo à toa, seria isso para todos nós. Quando a gente olha aqui na carta de Pedro, no primeiro capítulo, ele já começa falando sobre essas provações. No capítulo 1 da primeira carta de Pedro, no verso 6 diz: nisso exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valor do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Note que o apóstolo Pedro, ele começa a falar que as provações, ainda que a gente não venha entender naquele dado momento, ela é muito mais valiosa do que o ouro, porque o ouro também perece. Mesmo que esse ouro sendo purificado, recebendo todo o tratamento, que é um metal de grande valor, o apóstolo Pedro, ele ousa dizer que as provações que nos faz passar nessa vida, ela vai glorificar o nome de Deus em nossas vidas. Porque quando provados, nós podemos ser aprovados. O apóstolo Paulo também retrata muito sobre provações. Mas é interessante para nós a abordagem aqui, a partir de Pedro, porque Pedro era aquele cara que ele não aceitaria passar por isso de forma alguma, se ele não tivesse experimentado um novo nascimento em Cristo. O texto que eu acabei de ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, ele estava falando: se você sofre perseguição, mas desde que não seja porque você roubou, que você não matou, que você não se intrometeu em negócios alheios, mas antes sim, foi porque você vive uma vida genuína em Deus, uma vida cristã genuína, de pessoas que foi verdadeiramente transformada e que vive essa transformação no seu dia a dia, então esse sim será um sofrimento que é para a glória de Deus. Você pode não entender no momento, mas é dolorido? Claro que é dolorido. É difícil passar por essas provações? Claro que é. Mas no final de tudo, nós seremos recompensados. Como o próprio Cristo dizia: o que está acontecendo agora você não entende, mas no futuro você vai entender. No capítulo 2 dessa mesma carta, no verso 20, ele diz: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Não há vantagem nenhuma. Se você cometeu mal e você está recebendo a retribuição disso, o que isso tem de vantagem? Nenhuma. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. No entanto, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de nossas almas. Pedro tinha entendido bem o texto de Isaías, que dizia que ele sofreu, carregou sobre ele todas as nossas iniquidades, que ele foi ferido e moído por nós. Jesus Cristo, quando açoitado, quando ferido, quando pisoteado, quando rasgaram as roupas deles, que tiraram sorte sobre elas, mesmo que depois de cuspido, escarnecido, ele olha para Deus e fala: Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Só que muitas vezes nós, cristãos que somos, seguidores de Cristo, quando passamos por algumas provações, nós muitas vezes não temos o mesmo comportamento que Cristo pede a nós. E aqui o apóstolo Pedro, que também passou por algumas provações, ele também foi preso, ele também foi chicoteado. Só que Pedro pôde experimentar alguns milagres.
Pedro, quando vai, que ele é preso, que os irmãos estão em Jerusalém orando, ele simplesmente acorda no meio da noite e ele começa a andar e as portas do cárcere começam a se abrir na sua frente. Os anjos do Senhor podiam abrir. Olha que o apóstolo Pedro, que experimentou um milagre como esse, ele vem a público, escreve uma carta para que chegasse até nós nos dias de hoje. E ele diz que não importa sofrer pelo nome de Cristo, que quando isso acontecer, nós temos que exultar, glorificar a Deus, porque importa padecer pelo nome de Cristo, desde que estejamos sofrendo lutas pela causa certa, pelo motivo certo, que o motivo certo é pelo motivo dele e não pelo nosso motivo. Muitas vezes entramos em batalhas que ninguém nos convidou para entrar. Nos metemos em situações que ninguém nos convidou para entrar. E aí vamos reclamar com Deus porque estamos passando por momentos difíceis. Queridos, temos que entender de uma vez por todas. Nós fomos chamados para compartilhar o Evangelho da cruz de Cristo. E aquele que compartilha o Evangelho da cruz de Cristo, importa também sofrer o que Cristo sofreu. Para viver uma vida de milagre, para produzir milagre em outras vidas, nada é de graça. A cruz, ela não foi de graça, foi um preço muito pago que Deus teve que pagar para que nós pudéssemos nos chegar a Ele. E a graça que foi revelada em nós, que foi o sacrifício de Jesus, que nós hoje podemos ser religados a Deus, essa graça, ela tem que repercutir em nós algum significado. Essa graça não é de graça. Essa graça teve um preço muito alto. E nós que pregamos o Evangelho da cruz, que nós que seguimos a Jesus de perto, nós temos que saber que importa que nós venhamos também a sofrer como Cristo sofreu. O próprio apóstolo João, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 3, verso 16, ele diz que nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e que nós também venhamos a dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é uma declaração muito forte, que não está em moda na igreja cristã brasileira do século XXI. Hoje nós estamos interessados mais em receber bênçãos sem medidas. Nós queremos sim que as bênçãos do Senhor sobre nós sejam 100 por 1, queremos. Mas e os sofrimentos? E as aflições que nos importa sofrer pelo nome de Cristo? O próprio João Batista já diria que aquele que viria após ele, já dizia que aquele que viria após ele, que ele não era digno sequer de amarrar as sandálias do pé. Nos batizaríamos com o Espírito Santo. Glória a Deus! Nós recebemos o dom do Espírito Santo. Mas também nós seríamos batizados com fogo. O fogo são essas provações. Tenha certeza de uma coisa, meu querido. Você, quando começar a viver a plenitude do Evangelho, da entrega total do que Cristo quer para você, você vai andar a segunda milha e não vai ter problema. Quando você estiver caminhando a segunda milha, não vai ter ninguém querendo competir com você, lutando por esse cargo. Quando alguém vier pedir a tua túnica e você não der só a túnica, der também a blusa, der toda a sua vestimenta, não vai ter ninguém competindo com você para fazer o bem. Quando você estiver sofrendo pelo amor da causa de Cristo, não vai ter ninguém competindo com você. Mas quando Deus estiver te levantando a alguns lugares, aí vai ter pessoas que vão querer ter o que você tem, mas elas não querem passar por onde você passou. Então tenha certeza de uma coisa, não olhe para o lado. Não olhe para o que as pessoas apontam para você. Não olhe para aquilo que as pessoas querem que você seja. Importa você ser aquilo que Cristo quer que você seja. Importa que você venha sofrer as aflições que Cristo sofreu. Importa sim que você venha ter sofrimento, mas que em tudo você seja provado e aprovado, para que no final você possa receber a coroa da vida. Porque tudo isso aqui é exatamente o prenúncio do que haverá de ser na vida vindoura, a vida eterna. Não importa se aqui nesse mundo nós teremos aflições, não importa se esse mundo vai ser difícil, o que importa é que no grande dia nós vamos ter um encontro com Ele. E lá, mesmo que nós venhamos ter uma vida difícil aqui, lá nós seremos recompensados por tudo aquilo que nós vivemos aqui, por todos os sofrimentos que passamos aqui, porque essa vida é passageira, mas o eterno irá nos levar para a eternidade.
É lindo a gente ler, falar que as ruas serão de ouro, os muros de cristais, de puro jaspe. É sim, é lindo, claro que é lindo. Nós sabemos que teremos um galardão quando chegarmos lá. Mas e aqui? Estamos dispostos a viver, a sofrer pela causa de Cristo? Ou queremos que o mundo se converta em reta para que a gente possa caminhar sem ter ladeiras e ribanceiras? Eu tenho visto nos dias atuais muitos cristãos querendo entrar para a política, achando que pela política vai transformar o Brasil e que as pessoas se converterão a Cristo porque tem políticos cristãos. Queridos, muito difícil que isso aconteça. Aliás, isso nem vai acontecer, porque o próprio texto mesmo de Apocalipse nos mostra que tanto direita quanto esquerda, todos eles vão se unir contra Cristo e vão formar o governo do anticristo. Então não se engane com direita, com esquerda, com centro. Pode ter certeza de uma coisa: político sempre vai se juntar para fazer as suas maracutaias. E nós que somos cristãos sempre vamos pagar o preço, porque é o que a Escritura nos diz, que no mundo nós teríamos que ter aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo, porque Cristo já venceu esse mundo. Nós não iremos vencer o mundo, nós vamos ser provados e nós vamos ser aprovados, porque Cristo já venceu. Ele pagou alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. Nós não precisamos morrer pelos nossos pecados. Nós precisamos sim viver uma vida íntegra diante de Deus. Nós temos que entender que a graça salvadora de Cristo Jesus, que nos abraça mesmo quando nós viemos de um mundo sujo, de pecado, essa graça nos abraça, nos aceita como viemos, mas ela não permite que nós continuemos como viemos. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos mudar, porque como o apóstolo Paulo também diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que mentia não mente mais. Mas antes esses vivem de uma vida diferente. E que a vida deles possam glorificar o nome do Senhor. Esse é o meu desejo para a minha vida. Esse é o meu desejo para a sua vida. Que nos momentos de dificuldade, que nos momentos de aflição, você possa entender que você que foi vocacionado por Cristo Jesus para viver uma vida cristã genuína aqui na terra, vai passar por dificuldades sim. Vai passar. Mas em tudo seremos provados e aprovados, para que no final de tudo, da nossa caminhada, possamos receber a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus possa te abençoar, te usar nessa vida de uma forma sobrenatural. Que você venha entender que as aflições e as dificuldades que você está vivendo nessa vida, ela é passageira. E que o galardão que você vai receber na vida, juntamente com Cristo, ela é eterna. Que Deus esteja com você e que o Espírito Santo te complete todos os dias da sua vida. Que Deus o abençoe ricamente. Eu vou orar por você nesse momento, para que você possa passar por esse momento de aflição, mas que no final de tudo, você esteja vivendo uma vida mais que abundante em Cristo Jesus, o Senhor. Pai, é no nome de Cristo Jesus, o Senhor, que eu continuo em Tua presença através dessa oração. Eu peço licença para entrar no Santo dos Santos e conversar contigo em prol do meu irmão, da minha irmã, que tem passado por momentos difíceis nessa vida, que tem passado pelo fogo da aflição e que muitas vezes está cansado e querendo parar, mas que o Senhor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, através do Espírito Santo, possa fortalecer essa vida, para que ele possa continuar, para que ele venha lutar, combater o bom combate, e que ele venha guardar a fé, e que no grande dia, todos nós juntos, possamos entrar nas mansões celestiais pela porta. Que essas aflições desse mundo, que as angústias desse mundo, que as opressões sejam passageiras, porque o Senhor estará conosco e o Senhor irá nos conduzir a pastos verdejantes. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que eu oro e agradeço, porque eu sei que o Senhor há de proteger, há de guardar e há de caminhar comigo e com o meu irmão e com a minha irmã que está aqui ouvindo essa mensagem.
Em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu oro e agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus.